olhos fechados, eu gostaria que você orasse em particular a Deus, pedindo que Ele aquiete a sua alma, que Ele aquiete a sua mente, que além do seu corpo estar presente aqui, isso é óbvio, mas que a tua alma e a tua mente também estejam aqui neste lugar, atento ao que Deus continuará a nos falar. Eu sei que nós vivemos um tempo muito agitado, pouco a gente consegue silenciar, a gente fica meio que apavorado, né, com muito tempo de silêncio. Mas eu quero te desafiar, continue com os olhos fechados. Continue com os olhos fechados. Desfrute desse privilégio de aquietar um pouquinho. E ore a Deus para que Ele continue a falar com você. Eu tenho o hábito de pedalar com a minha esposa, e às vezes a gente passa em alguns lugares que as árvores estão totalmente secas. Não passa a canção verde, não. Tudo seco. Mas em determinada época, quando a gente volta a pedalar no mesmo lugar, elas floresceram. Não sei quantos de vocês já viram quando o ipê está caindo. E aí fica tudo seco. Mas depois o ipê volta a brotar. A árvore de novo. A gente vê isso. Isso manifesta a glória de Deus. Deus fala conosco através disso, dos recomeços da vida que eu e você podemos vivenciar. Mas às vezes nós olhamos para a situação do país, a qual nós estamos vivenciando, um momento para uma boa parte de frustração, para uma outra parte de alegria, uma incerteza, uma dúvida enorme. E a gente acha que pode ser que virá a ser um país de árvores secas, sem possibilidade nenhuma de florescer novamente. Outros já acham que não. A questão não é o que está acontecendo em sua volta ou em minha volta, mas é como eu e você vamos reagir diante daquilo que já acontece e diante daquilo que porventura virá acontecer à sua volta e à minha volta. Por isso eu te chamo a olhar comigo o livro do profeta Oséias, no capítulo 14. Vamos ler os versos 1, 2 e 7. E eu prometo para você, Oséias está aí na Bíblia sim, viu? Um dos profetas menores, você vai chegando ali quase no final do Antigo Testamento. Não sei se eu vou ajudar muito, vizinho de Joel, de Amós, mas ele está ali. Oséias capítulo 14, versos 1, o 2, depois o verso número 7. Então você que está com a Bíblia aberta, ou está procurando ainda, se encontrar, não feche mais até o final da nossa reflexão. Diz a palavra de Deus, no livro do profeta Oséias, capítulo 14, verso 1 e 2. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de ouvi-los, o sacrifício dos nossos lábios. Vamos olhar agora para o verso número 7. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Aos que desejam viver um novo tempo, esse é o título da nossa reflexão bíblica dessa noite. Aos que desejam viver um novo tempo. O profeta Oséias
Ele é um dos profetas menores, aqui como a gente já ensinou a igreja, não pela sua estatura física, mas por ser um daqueles que fala menos, profetiza menos do que os profetas maiores, que nós também estudamos na palavra de Deus. E o profeta Oséias, quando ele está trazendo essa palavra de Deus ao povo de Deus, o povo de Deus está prestes a ser levado e exilado pela Assíria, em especial aqui o reino do norte. As 10 tribos do norte, eles estão quase que para ser levados à Assíria. E nessa hora o profeta Oséias é boca de Deus para trazer uma palavra de Deus a eles, apesar de que eles irão viver, para que eles possam desejar viver um novo tempo. Aos que desejam viver um novo tempo, em primeiro lugar, é preciso olhar para si mesmo. Se você quer viver um novo tempo na sua existência, se eu quero viver um novo tempo na minha existência, eu preciso olhar primeiro para mim mesmo. Eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, deixar de olhar um pouco para o outro, mas olhar para mim mesmo. O verso 1 do capítulo 14 diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. De uma maneira redundante aqui, voltar só aquele que distante se tornou. O profeta Oséias está dizendo: vocês estão distantes dos princípios de Deus. Vocês precisam voltar. Vocês querem viver um novo tempo, voltem a viver profundamente os princípios de Deus. E é interessante que o profeta Oséias, ele trabalha essa perspectiva da volta e ele aponta o que está de fato falando que eles estão distantes. O verso 1 diz: pelos teus pecados estás caído. Eu sei que na sociedade do século XXI, a qual eu e você estamos participando, apontar para erro da pessoa não é muito bacana, isso não é muito positivo, porque na sociedade a qual eu e você vivemos, hoje as pessoas querem ouvir você se referir a ela dizendo: você está totalmente certo, olha como você é bacana, como você é legal, você é super, olha, parabéns. Quem não gosta de ouvir isso? Cai entre nós. Mas a sociedade de hoje, você admoestar alguém, você dizer para alguém, falar: olha, será que não tem algo aí na sua vida? Eu estou dizendo isso, dizendo para mim também, tá? Será que não tem algo aí na sua vida que tem sido pecado diante de Deus? E Deus está dizendo: volte, volte, volte. Nós precisamos voltar a nos acostumar a ouvir Deus dizendo: há algo em você que eu preciso restaurar, há algo em você que te faz estar meio que distante de mim, e você precisa voltar para mim. Você precisa voltar para mim. A palavra de Deus, quando nós olhamos para o profeta Oséias, e ele trabalha essa perspectiva de um tempo difícil que vai chegar para o povo de Israel. E ele então chama essas pessoas, apesar de vivam um novo tempo na essência de vocês, mas é preciso que vocês olhem para vocês. É preciso que vocês estejam bem conscientes de como vocês têm caminhado diante de Deus, para que vocês tenham força para suportar qualquer situação, qualquer ocasião que Deus possa permitir vir sobre vocês. Então, para que eu e você vivamos um novo tempo, apesar da situação, em primeiro lugar para nós mesmos, em segundo lugar, que eu e você possamos ter sincero arrependimento. Pessoas que querem viver um novo tempo, é preciso ter sincero arrependimento. Eu vou me arrepender do quê? Talvez essa pergunta sua, talvez a minha pergunta: mas o que eu fiz de errado? Já viu quando alguém vem conversar com você e começa a possibilitar algo de errado em você? Você fala: pera, o que está sabendo de mim? Eu particularmente não sei nada de vocês, eu sei de mim o que Deus sabe de mim. Mas é muito complicado nessa sociedade nós nos arrependermos, até porque a sociedade do século XXI, para a maioria hoje, parece que não existe esse negócio de pecado. Que lance é esse de pecado? Como assim pecado? Porque na sociedade do século XXI, a relativização da verdade, ou seja, não existe verdade absoluta. A minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade. Então, viva cada um da maneira como acha ser verdade. E Deus é o da paz, Deus é do amor, todo mundo é bom. Não, o
profeta Oséias, ele é a boca de Deus aqui, chamando aquele povo a que vivam um novo tempo, mas para que esse novo tempo de fato seja vivido por eles, é preciso olhar para si e reconhecer que tem pecado. É preciso, depois que reconhece que tem pecado, ter um sincero arrependimento. Então, no segundo momento, Oséias convida o povo de Deus a viver um sincero arrependimento. Olha o verso 2: tende convosco palavras de arrependimento. Eu só me arrependo de algo que eu sei, de algo que ficou claro para mim que eu errei, então eu preciso me arrepender. Eu só me arrependo quando ainda na minha mente eu concebo a minha natureza caída, pecaminosa, de que eu sou pecador, de que eu sou falho. E Oséias olha para o povo de Deus dizendo: querem viver um novo tempo, olhem para si mesmo e vivam sincero arrependimento. Como que eu faço isso? Confessando o pecado. Não precisa responder agora, mas tem que se recordar da hora que você levanta, da hora que você se deita, o conteúdo das suas orações, o conteúdo da minha oração. Qual tem sido o conteúdo da sua oração e da minha oração? Senhor, por misericórdia e graça, abre uma oportunidade de emprego para mim, para o meu vizinho, para o meu filho. Amém? Isso é bíblico, devemos fazer. Senhor, por misericórdia e graça, cura a minha enfermidade, cura a enfermidade do irmão, da irmã. Amém? Isso é bíblico, também fazemos. Mas o quanto da minha e da sua oração existe nela um tempo específico de confissão de pecado? Porque quando a gente lê 1 João capítulo 1, ele fala que todos nós pecamos. E quem diz que não peca acabou de pecar, né? Mentiroso, mentiu, cometeu pecado é mentira. Todos nós pecamos, e pecamos todos os dias. E eu preciso ter um cuidado, tem que acender um startzinho na minha alma, na minha mente, que quando eu chegar numa hora dessa, domingo, 3 de novembro de 2022, 20 horas e 18 minutos, eu começar a pensar: no que eu pequei hoje? Se eu chegar até agora e me perguntar no que eu pequei hoje, não detectar isso, eu estou dizendo para Deus que eu não pequei. Eu estou muito insensível ao que é pecado de fato. Algo eu fiz ou deixei de fazer que foi desagradável de Deus, que foi pecado. E quando eu quero viver num novo tempo, eu preciso olhar para mim mesmo e ter sincero arrependimento com essa prática, confessar pecado. Passa a observar a tua oração, assim como essa é uma recomendação para mim, em primeiro lugar, o quanto eu tenho confessado pecado diariamente, ou não tenho. Confessar pecado e viver uma conversão sincera. Mas eu já não confessei? Sim. Mas depois que se arrepende, confessa, não pode continuar fazendo a mesma coisa. Você tem que ter uma conversão sincera. Eu estava indo para lá, entendi que ir para lá é pecado, eu faço uma conversão e começo a andar para esse lado, que é o que Deus está me apontando. Isso diante de qualquer prática, ou qualquer opção que eu entendo ser pecado diante de Deus. E Oséias está chamando o povo de Deus a viver um novo tempo, olhando para si mesmo e vivendo essa conversão, esse arrependimento sincero. Olha o verso 2: tente convosco palavras de arrependimento, que é a confissão, e convertei-vos ao Senhor. Ué, mas já me arrependi? Sim. O que eu fiz foi errado. O que eu fiz foi pecado de Deus. Ou o que eu não fiz, porque a omissão também daquilo que a gente deve fazer é pecado. Sabe quando bate aquele arrependimento? Por que eu fiz isso? Ou então, por que eu não fiz aquilo que Deus falou para eu fazer? Arrependimento, ok? Amém. Só que se amanhã eu não fizer diferente, só fiquei no arrependimento, não houve conversão, não houve mudança de atitude. E aí eu caio na redundância do mesmo erro, do mesmo pecado. Oséias chama o povo de Deus a confessar o pecado, ter uma conversão sincera a Deus, mudança de comportamento. Aquele lance do complexo: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, não eu. Isso não pode existir na vida do cristão. Eu preciso mudar, eu preciso ter essa conversão sincera direta.
e diariamente diante do Senhor. Depois disso, nesse processo qual Oséias chama o povo de Deus em ter um sincero arrependimento, confessando o pecado, vivendo essa conversão sincera, é pedir perdão, presta atenção, dando nome ao pecado. Você já usou aquela expressão, dê nome aos bois? Ouviu essa expressão? Dê nome aos bois? Então, na tua particularidade lá com Deus, na minha particularidade, confessa, dando nome aos bois. Ah, mas é tão ruim que eu tenho até vergonha. Vergonha de fazer eu não tive, né? De você. Confesse, dando nome aos bois. Ah, mas Deus não precisa que eu fale, Ele já sabe, eu sei que Ele sabe, mas eu e você precisamos verbalizar isso, para demonstrar de fato arrependimento. Mais do que ter vergonha diante de Deus, é ter um coração sincero de arrependimento. Então é preciso dar nome. E quando a gente falar, quando eu for tentado a fazer de novo, Deus vai dizer, opa, filho, já. Nesse processo de confessar pecado, arrependimento, que ele transcenda, que ele vá além dos nossos rituais culticos. Porque o povo de Israel descansava nos rituais culticos do sacrifício. Ah não, eu já fiz o meu culto, meu ritual, paguei o culto, fui lá, Deus já me perdoou. E aí Oséias fala, tem que transcender o rito do culto. O culto tem o seu valor, mas no meu sincero arrependimento diante de Deus, eu preciso transcender esse rito. Olha o que diz o verso de número 2. Tendo convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, diz Ele, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom. Presta atenção agora no final. E em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. O povo de Israel costumeiramente se dirige ao tabernáculo, depois ao templo, leva o novilho, entrega na mão do sacerdote, o sacerdote o sacrifica no altar, entrega na mão do sumo sacerdote, esse adentra o tabernáculo e o templo, para que o pecado daquele indivíduo e da família fosse resolvido, perdoado. Eu e você podemos dizer assim, mas eu me reuni com a igreja, nós oramos lá, eu vivi um rito cultico, amém, precisamos disso. Cantamos o como é bom estarmos juntos aqui, louvando a Deus. Só que nesse processo de sincero arrependimento diante de Deus, é preciso transcender o rito cultico. Não é para dizer, Deus, eu estou fazendo isso, reconhecendo que eu estou confessando o pecado. Deus, mais do que o nosso rito, Ele quer ver em mim e de você lábios sinceros, que confessam não da boca para fora, mas que confessam de um coração e de uma alma contrita, quebrantado, de fato arrependido. Senhor, isso foi pecado. Senhor, me perdoa. Senhor, me santifica. Senhor, me ajuda a prosseguir na vida, fugindo disso, transcender os rituais culticos. Sabe aquela história que você já deve ter ouvido, talvez fale ainda? Eu nasci na igreja, eu vou na igreja, eu levei meu filho na igreja. Reunião de igreja é bênção e é necessário, só que tem que transcender isso. Eu tenho que viver lá fora, diante de Deus, com lábios que confessam com sinceridade quando nós pecamos diante dele. Para que vivamos um novo tempo, Oséias chama o povo para olhar para si mesmo e se ver pecador, ter sincero arrependimento. Terceiro e último lugar, creiam e reajam para viver em um novo tempo. Oséias chama o povo de Deus a crer naquilo que eles não estão ainda conseguindo ver, porque a situação, o caos prometido da Síria vindo sobre eles é tão enorme e é tão doloroso de imaginar ser exilado, que eles só conseguem enxergar o problema, que eles só conseguem enxergar a circunstância e o que a mídia da época falava que eram os assírios quando eles exilaram alguém. Eles não conseguiam ver, e eles estavam como que paralisados, eles não tinham reação de acreditar que ainda assim poderiam viver um novo tempo. Então, para aqueles que desejam viver um novo tempo, olhem para si, vivam um sincero arrependimento de Deus, e creia e reaja
para que viva um novo tempo. Verso 7, diz a palavra de Deus, capítulo 14 de Oséias: os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Como que a gente deve entender essa narrativa? Oséias está dizendo assim, vocês e eu, que costumeiramente nos assentamos, estamos à sombra, estamos frequentando aqui o lugar da reunião, o culto. E Oséias falando, mas muitas vezes estamos aqui de corpo, mas não estamos de mente, não estamos de alma, estamos distantes, não vivemos profundamente aquilo que é proposto a ser vivido. Oséias está falando, nós que já experimentamos da intimidade profunda com Deus, nós que já vivemos os ritos cultos, mas a alma e a vida e a submissão está distante de Deus. Oséias está dizendo que nós não podemos dicotomizar a reunião do domingo da segunda-feira, que nos convida para um ambiente de trabalho, um ambiente de família, um ambiente de escola, porque lá eu preciso continuar sendo esse homem, essa mulher de Deus. Eu preciso disso, eu preciso entender isso. Na vida do cristão não pode existir essa separação do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. Então creiam e reajam para viver um novo tempo. Quando se colocarem diante de Deus, com o povo de Deus, estejam lá não apenas de corpo, mas de alma e de mente. Eu preciso de uma volta sincera ao Senhor. E mais uma vez o povo é lembrado dessa chamada. E quando o povo é lembrado dessa chamada, esse povo então corresponde a essa chamada. Eles vão experimentar o renascimento. Nessa linguagem metafórica e ao mesmo tempo simbólica, poética, aqui do restante do verso 7, do capítulo 14 de Oséias. Diz assim: serão vivificados como cereal. Há algumas versões, talvez você tenha essa versão aqui, milho. A versão mais próxima aqui do cereal seria milho, ok? Que não deixa de ser um cereal. Oséias está dizendo assim: olha, vocês que querem viver um novo tempo, olhem para si mesmos, se vejam pecadores, vivam um sincero arrependimento e voltem a crer. E não apenas creiam, mas tenham reações concretas para que vivam esse novo tempo. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão experimentar um renascimento, serão vivificados como um milho, como cereal. Aqui, quando a gente olha para a cultura, eu vou lá na cultura do povo de Israel, embora não é muito diferente de hoje, o milho, quando ele é enterrado, nós podemos dizer assim: aqui jaz um milho. Ele morre, a semente morre. Aqui jaz um milho morto na terra, até que depois de um tempo esse milho brote. Oséias está trabalhando essa linguagem metafórica com eles. Nós precisamos morrer para essas práticas, para esse distanciamento. E aí nós vamos experimentar um renascimento. Nós vamos experimentar ser vivificados como milho. Eu já tive o privilégio, o prazer de esticar a mão do lado da cerca de balaústra do quintal da casa que eu morei, e do lado tinha uma chamada data, um lote, um terreno. E ali o meu pai plantou milho e mandioca. Eu tinha o prazer de esticar a mão do outro lado da cerca da balaústra e puxar uma espiga de milho. E algumas vezes eu cavuquei o chão com ele para jogar aquela semente. E é milagroso, né? De uma semente aquela espiga. E era bom, hein? Estou até salivando aqui, assar aquele milho na brasa. Deu fome? Deu vontade? Olha o milagre de um milho, de uma semente. Morto, jaz. E aí ele fica. Quer viver um novo tempo? Eu quero ver um novo tempo. Olhar para si mesmo. Viver sincero arrependimento diante do Senhor. Para experimentar esse renascimento. E aí, além de experimentar esse renascimento, voltar a dar frutos. Você já se viu um momento na vida onde você olha que parece que a vida parou? Já viu isso? A pandemia fez muito isso, forçadamente conosco. Né? A vida parou para muitos.
E às vezes espiritualmente a gente olha para a gente mesmo e fala, parece que minha vida parou. E aí Oséias está falando, você pode voltar a dar frutos. Olha o verso 7, continuando a palavra de Deus. Serão vivificados como cereal, continue a ler comigo, e florescerão como a vide. O que é uma vide, gente? O que é uma vide? Uma barreira de... Olha como Deus está trazendo a memória. Eu não tinha preparado isso aqui para o esboço do sermão não, tá? Mas eu também tive o privilégio em casa de ter parreira de uva. Antigamente eu não sabia que o nome era pergolado. Hoje é chique, né? Pergolado. Mas meu pai pegava lá os eucaliptos, colocava em pé as 4 pontas, travava e passava um arame lá e a parreira de uva vinha, e quando daqui a um tempo a uva estava... Era bonito ter aquele caixão de uva por aí lá e pegar. Começa com um raminho. Eu jamais iria imaginar que daria naquele cacho de uva do livro. Às vezes a gente está com esse raminho, a gente só fica olhando para o raminho, para o galho seco de uma árvore qualquer, como nós ouvimos o canto, e fala, não tem jeito. Mas aí, se eu olhar para mim mesmo, viver sinceros arrependimentos de Deus, e crer e agir para viver o novo tempo, eu vou experimentar esse renascimento e eu voltaria a dar fruto como a videira. A videira, para quem já teve isso na sua casa, não tem, a história diz que a videira no inverno ela parece morta. Você vai na videira no inverno, parece morta. Mas tem uma coisa que está intrínseco lá nos raminhos, chamado de seiva, de vigor, que ainda diz que ela está viva. Aparentemente a olho nu ela está morta, mas há algo correndo dentro dela que ainda fala que ela está viva, e então existe a possibilidade de frutificar. Às vezes você e eu possamos olhar para nós mesmos e um estado meio que de morto, de que não dá fruto. Mas Deus está dizendo a possibilidade de que você e eu voltemos a dar frutos, e se dá que dê mais frutos. Para pensar, quem em sã consciência gostaria de ir a uma videira e pegar um cacho com 2 uvas? Primeiro que cacho com 2 uvas, daí para chamar de cacho, né? Você ia pegar o cacho com 2, aquele cacho com incontáveis uvas. Até que você conte para saber se tinha ali 30, 40, 50, não sei. Às vezes a gente está meio que um cacho de 2 uvas. Mas a palavra de Deus diz que nós vemos esse processo, nós daremos fruto como a videira. Agora, além da videira do inverno parecer nova, uma outra questão que Jesus trabalha muito isso com seus discípulos nos evangelhos, é que a videira, para ela voltar a dar uva, ela precisa ser podada. Eu já vi a poda, lembrei de novo, aquele tesourão que meu pai tinha, não da minha mãe de costurar a roupa, é um tesourão de cortar esses ramos. E diga-se de passagem, eu cortei o dedo várias vezes naquele tesourão que eu não sou manusear. A poda não é algo gostoso. A poda é algo doloroso, um processo doloroso. E às vezes Deus precisa me podar e te podar. Um processo para que nós possamos amadurecer e voltar a dar fruto. Ninguém cresce na descida, ninguém cresce sentado em berço esplêndido. Dizem que se cresce é no deserto, é na subida que se cria músculo forte, é na poda que a gente aprende, a gente cresce, a gente amadurece. Por vezes Deus faz isso na minha vida e faz na sua, nós precisamos entender isso da parte de Deus. Oséias está dizendo, Deus vai fazer isso com vocês. E Oséias estava no meio da conversa. Deus vai tratar de vocês, Deus vai fazer uma poda. Mas nós poderemos depois voltar a frutificar. E olha como que depois de todo o processo, esse frutificar é poderoso e maravilhoso. Verso 7. Florescerão como a vide, ponto e vírgula. Leiam comigo. A sua fama será como a do vinho do Líbano, guardadas as proporções aos deliciosos vinhos do sul do nosso país e do vinho do Porto, incomparável no cheiro aos pés do que
que é e foi o vinho do Líbano. O vinho do Líbano. E quando Oséias faz essa analogia, essa comparação, depois que nós passarmos por esse processo, nós só não frutificaremos como essa vide maravilhosa, mas também passaremos a ser notórios, voltaremos a ser notados, voltaremos a ser percebidos, e digo mais, desejados. Quando Oséias traz uma figura do vinho, é porque um bom vinho é desejado. Abre aspas, beber vinho não é pecado, tá? Não é pecado. Ficar bêbado é pecado, ok? É isso que a Bíblia fala. Beber o vinho em si não é pecado. Embriagar-se é pecado. Fecha aspas. Então, o bom vinho, a tendência é ele ser desejado. E Deus está usando Oséias para dizer que em todo esse processo eles voltarão a dar fruto como a videira que foi podada e vão frutificar como uvas do Líbano. Quem já viu uma ameixa? Quem já pegou uma ameixa na mão? Então mostra para mim o tamanho de uma ameixa que você já pegou na sua mão. Mostra o tamanho de uma ameixa? Então, esse é o tamanho da uva do Líbano. Sabia? Esse é o tamanho da uva do Líbano. Por isso que o profeta Oséias fala que irão dar videira, a videira dará sua vida, e a sua fama será como o vinho do Líbano. Porque a uva lá do Líbano, ela é do tamanho de uma ameixa. Que uvão, hein? Bom, né? Se aquele cachinho de mequetrefe, entre aspas, que a gente já compra no mercado, já acha que é uma grande coisa, imagina um cacho de uva do Líbano. É assim que Deus faz com homens e mulheres que passam pelo processo, que querem viver um novo tempo, que olham para si mesmos, que vivem sincero arrependimento e que passam a crer na palavra de Deus e passam a agir de maneira concreta para viver esse novo tempo. Mas além da uva ser tal qual uma ameixa, o tamanho, o vinho que era produzido no Líbano, porque Oséias poderia parar aqui, ó. A sua fama será como a do vinho. E daí? Não, como vinho do Líbano. Quando falava assim, o vinho do Líbano, é como falasse do ômega 3 dos mares gelados. Que aquele ômega 3 que a gente toma aqui, embora serva para alguma coisa, é incomparável com o ômega 3 da sardinha e do peixe lá do mar gelado. Quando falava do vinho do Líbano, e a gente estuda a história da cultura da época desse povo, o vinho do Líbano era considerado o melhor do Oriente e o melhor das demais partes do mundo restante. Esse era o vinho do Líbano. Olha só a comparação que o profeta Oséias faz com aquilo que Deus está por fazer no povo dele. Esse povo que voltará a ser percebido e a ser atrativo. Eu vejo essa poderosa imagem do verdadeiro reavivamento na igreja de Deus. Verdadeiro reavivamento na igreja de Deus. Quero dizer, não é animamento. Animamento é barulho. Não, é reavivamento. Gente de coração contrito, quebrantado, rendido a Deus. Homens e mulheres de caráter, de honra, na igreja e também no dia a dia na sociedade. Gente que vive profundo arrependimento sincero diante de Deus. Como a uva e o vinho do Líbano. Oséias está dizendo assim, vocês voltarão a ser um povo produtivo. Vocês voltarão a ter relevância. Vocês voltarão a ser notados. E vocês voltarão a ser desejados. Quando alguém olha para mim, quando alguém olha para você, quando alguém olha para a igreja, não um prédio, gente reunida em nome de Jesus, que confessa Jesus, as pessoas precisam sentir atração. Elas têm que olhar para o teu estilo de vida, para o meu estilo de vida, e elas precisam desejar, como bom vinho. Eles precisam olhar e esbugalhar o olho quando eles olham uma uva do tamanho de uma ameixa. Isso é relevância. Quero
concluir aqui me chamando cada um de vocês a olhar para si mesmo, sem buscarmos culpados. Vamos buscar culpados, vamos olhar para nós mesmos. Tenhamos sincero arrependimento. Eu sempre lembro o texto do apóstolo Paulo, e eu falo isso com o coração sincero diante de Deus. Eu me considero o pior de todos os pecadores. Enquanto eu viver assim, eu comunhamos isso e confessar todos os dias a Deus. Aqueles que venham a ser o meu deslize, e assim você. Creiamos e tenhamos reações que nos levem a um novo tempo. E aqui eu digo sem negar a real situação. Eu nunca preguei aqui para negar a realidade. Mas cuidado para não olhar para a atual realidade que te cerca e me cerca, a ponto de deixar com que ela venha se agigantar e se torne maior do que o que Deus pode fazer na sua vida. Se torne maior do que o que Deus pode fazer na minha vida. Eu preciso olhar para a realidade e não negar. Mas eu preciso continuar olhando para Deus, que me chama para olhar para mim mesmo, para viver sincero arrependimento, para crer e reagir, para que eu viva um novo tempo. Para que eu viva um novo tempo. E aí nós vamos poder cantar os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Ninguém jamais consegue ver nos galhos secos uma possibilidade de vida. Mas o Senhor, nosso Deus, faz brotar. Ele faz brotar. Feche seus olhos mais uma vez. Enquanto você fecha os olhos e reflete um pouquinho mais nessa reflexão. O pessoal da música vem aqui à frente. Nós temos um hino para cantarmos todos de olhos fechados, pensando um pouquinho mais no que a palavra de Deus acabou de falar conosco. Colocando a sua vida diante do Senhor. Senhor Deus, Deus de Oséias, Deus de Israel, Deus da igreja de hoje, composta de gente de todas as raças, tribos, línguas e nações. Nosso Deus, quem confessamos neste lugar e fora deste lugar, que Tu és o único Deus. É diante do Senhor e da palavra do Senhor que nós queremos nos converter um pouco mais essa noite. Continue falando comigo, continue falando com os meus irmãos e irmãs aqui, continue falando com aqueles que se conectaram conosco hoje, nesse culto. E que a Tua palavra, a unção e o poder do Teu Espírito, que é santo, e que só Ele pode fazer, faça em mim, faça em cada um de nós, esse novo tempo. Mas nos leva, Deus, a viver todo o processo. Nos leva a viver todo o processo, submissos à Tua palavra. Faz isso. Assim oramos agradecidos, irmão. A circunstância, ela, por vezes, nos leva a ficar moadinho, né? Sabe que é ficar moadinho? Cabisbaixo. A circunstância faz isso, somos gente. Mas essa canção nos convida a lembrar que a nossa alegria deve estar sempre estabelecida e amparada em Jesus. Em Jesus. Esse Jesus que na palavra dele nos fala hoje que somos pecadores, mas ele não fala para humilhar e para esmagar a gente. Ele fala para nos alertar. Ele fala para que mudemos de comportamento, porque ele quer ver você e eu, cada um de nós, a viver um novo tempo. A viver um novo tempo. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, bendito e exaltado continue sendo o nome do Senhor, nome sobre todo nome. Te louvamos e te exaltamos com esses irmãos e irmãs neste lugar, porque reconhecemos que Tu és o único Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador da vida de cada um de nós. E que em nome de Jesus de Nazaré nós oramos ao Senhor nesse momento. Aquilo, Deus, que traz esse meu irmão, essa irmã aqui à frente, Tu que sondas e conheces, aquele
aquilo que vai na alma e na mente de cada um deles. A razão, Deus, que os trouxe aqui, nós colocamos agora juntos diante do Senhor, que tudo pode e que tem poder. Amém. E diante do Senhor, Deus, nós oramos para que venha da tua parte resposta, venha a solução para a vida desses meus irmãos e irmãs. Venha, ó Deus, o renovo do Senhor sobre a vida deles. Venha, ó Deus, a direção do Senhor para a vida deles, daquilo que eles precisam fazer. Venha, ó Deus, o milagre que eles esperam acontecer neles e nos seus queridos, pelos quais eles também se movem em oração. Faz isso, e assim nós te pedimos por graça e por misericórdia. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Antes de você se assentar, a Marta não teve oportunidade de vir, ela já está aqui, porque ela está tocando o violão no serviço, né? A musicalidade dela. Mas a Marta, amanhã, ela começa um processo não agradável, amanhã ela começa a fazer em direção da Marta, para que o Deus que tudo pode possa dar a ela força, possa dar a ela perseverança nesse processo, que Deus possa darmos a vida dela. Que o Senhor possa, Deus, tocar na planta dos seus pés, na sua cabeça. Que o Senhor possa, Deus, tocar na sua alma, na sua mente. Para que todo esse processo, esse tratamento que ela inicia amanhã, continue a ser assistido pelo Senhor. Nós oramos a Deus para que haja um cuidado amoroso, cuidado sobre a tua serva. Ó Deus, prepara as pessoas que vão estar cuidando dela nesse processo. Renova a estrutura física, emocional e espiritual da Marta. E que o Senhor possa usar de tudo isso, da tua misericórdia e da tua bondade. E expressamos o desejo do nosso coração de ver a nossa irmã curada, restaurada pelo Senhor. Assim nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Te abençoe, viu? Te fortaleça. Pode se assentar. Mesmo assentados, como vocês estão, e vocês vão se levantar daqui a pouco para ir embora, mas antes de você ir embora, vocês esperassem que eu vou até a porta para te cumprimentar. E antes de você passar pela porta, tente cumprimentar o máximo de pessoas, desejando graça e paz para eles durante essa semana. Tente cumprimentar aqueles que nos visitam essa noite, mais uma vez digo, são todos bem-vindos em nome de Jesus. E eu quero orar com vocês a bênção que o Senhor lança sobre nós, de olhos abertos, por vezes fazemos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o consolo e a capacitação do Espírito Santo de Deus, para que vivamos um novo tempo, seja sobre a sua vida, sobre a minha vida, hoje e até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Em nome de quem nós oramos. Amém? Louvado seja Deus. Um abraço aí, cumprimento as pessoas. Semana abençoada para você.